Boa noite, Dica. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vindo ao Proud of E40. Muito obrigado pelo convite, pela gentileza, pela oportunidade. Não, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite para a gente fechar essa série de lives de 2021 sobre carreira com chave de ouro. Você sabe que eu tenho a maior admiração, o maior respeito, te acho um cara. Gente, desculpem, com perdão da palavra, eu acho você um cara foda, né? Por isso que você está aqui. Você faz a diferença, você imprime sua digital por onde você passa, e é com muita alegria que eu estou recebendo você aqui hoje à noite. Seja muito bem-vindo. Valeu, Dica. Obrigado mesmo pelo convite. Foi interessante. Eu acompanho suas lives sempre. E é interessante como mesmo pessoas que eu conheço e que participaram da live, eu ouvi muita coisa legal que eu não sabia. Então é bacana isso, foi legal a oportunidade. Eu vejo vários amigos aqui conhecidos participando, então acho que vai ser acaba sendo uma oportunidade bacana da gente falar no outro contexto sobre várias coisas legais da nossa vida, nossa trajetória, né? Então acho que é massa. Obrigado. E eu acho que é muito legal porque você vai compartilhar a sua história, que é uma história de sucesso que você trilhou e continua trilhando. E do jeito que você é um cara estrategista e gosta de planejamento, eu tenho certeza absoluta que você planeja cada passo. A gente está aqui em 2021, você já está lá em 2025, sabendo o que é que você vai fazer. Isso eu acho fantástico. Gente, boa noite. Todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. E vamos falar hoje sobre carreira no setor público, porque até então a gente teve muitos convidados, muita gente bacana passou por aqui, mas o nosso foco até então tinha sido na carreira privada. Então, a gente teve vários executivos, né, grandes executivos brasileiros fazendo sucesso, tanto em âmbito nacional quanto no exterior. A gente teve vários empreendedores de sucesso e hoje a gente vai fechar esse pilar de carreira falando sobre carreira pública. E Nicola Cury, que está aqui hoje, ele é engenheiro civil com especialização em pavimentação rodoviária pela UFBA e também é advogado mestrando em direito, ou seja, olha a combinação explosiva, o cara é engenheiro e advogado, né? Ele é auditor federal de controle externo do TCU desde 2009, onde ele atuou em fiscalizações e diversos ramos da infraestrutura. Exerceu funções de assessor, diretor, secretário, assessor de ministro e coordenador geral de controle externo da infraestrutura. Atualmente, Nicola é secretário-geral adjunto de controle externo do TCU. Nome bonito danado, depois você vai explicar direitinho para a gente o que é isso, tá? Antes de ingressar no TCU, Nicola foi servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Controladoria Geral da União, bem como conselheiro da Câmara de Engenharia Civil do CREA Bahia. Ele foi laureado com a medalha do Mérito Mauá, na categoria Cruz Mauá, que é conferida àqueles que apresentaram valiosa cooperação para a concretização dos objetivos do setor de transportes. Esse é um currículo resumido do meu convidado especialíssimo de hoje à noite. Zeni, eu queria que você contasse para a gente, fizesse uma régua do tempo sobre a sua carreira. Já valeu a minha vinda aqui, viu? Antes de falar, já recebi tantas mensagens bacanas assim, então já agradeço aí, reforçando o agradecimento. Dica, eu comecei, você falou em engenharia e direito, né? Eu passei na UFBA na época para o segundo semestre e comecei para engenharia, né? E naquele período ali comecei a trabalhar com meu pai na empresa, com ele, né? Na área de engenharia, trabalhando na parte de licitações, que misturava justamente engenharia com direito, né? E ao longo da faculdade, sempre trabalhando com meu pai, então eu tive a alegria, a oportunidade de ter um professor literalmente dentro de casa e sempre mostrando a importância do conhecimento técnico para a tomada de decisão. Então isso foi muito legal, assim, desde o começo, a valorização da técnica para dar lastro à decisão que a gente fosse tomar, né? Então foi muito, muito importante para mim esse aprendizado. Então meu pai é engenheiro civil e minha mãe pedagoga, né? Então minha mãe sempre com o lado de uma leveza mais para o lado do diálogo, vamos, enfim, tentar as construções mais dialogadas.
e a parte do conhecimento técnico eu sempre aprendi muito com meu pai. Então, acabou sendo um equilíbrio interessante, assim, na formação desde o começo. E na faculdade, e aí depois quando eu formei engenharia, foi interessante porque eu trabalhava ao longo da faculdade com meu pai, e quando eu formei foi aquela crise, não tinha mais obra. Então eu trabalhava na época da faculdade num ritmo frenético em obra, formei e um belo dia não tem mais obra. E aí eu saí da engenharia. Eu acabei indo trabalhar no banco HSBC, né? Você bem sabe disso, né? E no banco HSBC na área de investimentos do banco. Então foi uma mudança assim total, né? Veja, eu vinha na engenharia, sonhando com o meu futuro na engenharia, e de repente migrei para outro lado totalmente que em tese fazia pouco sentido, né? E na época o banco, até no processo seletivo, o pessoal do banco dizia, ó, eu quero que você tenha garra, empenho, determinação, e você não precisa saber nada do mercado financeiro, porque isso eu te ensino, né? Eu quero que você tenha vontade de fazer a coisa acontecer. Foi muito legal ouvir isso, e aí desde já eu trago uma questão, eu acho que para qualquer pessoa, uma experiência na área comercial acaba sendo muito importante, falando em carreira. Eu trabalhei no HSBC na área comercial, fechando contrato, né? Fazendo negócio, fechando contratos. E o banco tinha um treinamento muito forte em você contornar objeções, você tomar cuidado com a abordagem com o cliente, a forma de lidar, a forma influenciando no resultado. Né? O banco mostrava muito isso, que a sua abordagem pode influenciar e você conseguir fechar negócio ou não. Né? Então, no banco eu aprendi isso. E aí, só que aí um dia eu cheguei à conclusão de que eu queria voltar para a engenharia. E aí o caminho acabou sendo voltar pelo serviço público, né? Eu fui para o DENIT, e até interessante, um dia que eu meio que tomei uma decisão, assim, de que eu ia sair do banco, né? Porque eu estava feliz no banco, fazendo carreira, indo bem lá, assim, e tal. E um dia eu cheguei à conclusão de que se eu fosse promovido, eu seria demitido. Essa foi a minha conclusão. E aí, por isso, eu resolvi redirecionar enfim, tomar um caminho diferente, né? Quando eu cheguei a essa conclusão de que se eu continuasse indo bem no banco e fosse promovido, eu seria demitido. Isso para mim trouxe um impacto quando eu cheguei a essa conclusão e eu resolvi tentar mudar de área, né? Não, interessante. Você percebeu que seria demitido se fosse promovido? Como assim? Na verdade, Desenvolva, sim. Nicola. Na verdade, o banco ele tem um foco muito grande em meta, o que é algo bom, mas todo mundo está acostumado, às vezes, a ser atendido e a ser empurrado por um produto que você não precisa, que você não quer. E eu tentava, como eu trabalhava com investimentos e previdência, eu sempre tentava explicar tudo para o cliente e ele decidia o que ele quer. Infelizmente, às vezes eu não batia meta, às vezes o banco ficava zangado comigo. Só que eu acabava tendo uma boa persistência em termos de carteira. Eu explicando o negócio para o cliente, eu conseguia trazer clientes de fora. Então, essa transparência, digamos assim, ajudava a dar credibilidade aos negócios e trazia um bom resultado dentro do banco, agregava valor para o banco na época. Só que qual era a minha conclusão? Se eu tiver uma equipe gerenciando com esse perfil, a equipe não vai bater a meta, porque não é o que é enfim, o resultado total não seria, e quando eu fosse comparado com o Brasil inteiro, com as outras equipes, a tendência era que eu fosse demitido porque a equipe não estava performando no padrão que outras equipes estariam performando, fazendo algo que eu achava que não era o melhor caminho, digamos assim. Então eu vi meio que um dilema ali, e aí eu cheguei a essa conclusão: se eu for promovido, eu vou ser demitido. Então eu tenho que organizar minha vida e redirecionar o meu caminho, né? E aí você decidiu ir para a área de direito. Isso, aí eu comecei a estudar Direito na época do banco, né? Comecei a fazer a faculdade de Direito e estudar para concurso de modo mais focado. Só que aí, assim, eu não tinha tempo direito de estudar e começando a estudar para concurso, aí entrei na história do planejamento que você falou. A minha sensação era, concurso, eu ouvi isso de um professor uma vez, concurso é fila. Então, quando você começa a estudar, você entra na fila. Se você estudar mais, você ganha locais mais à frente na fila. Se você diminuir o ritmo, você vai perdendo lugar na fila, você vai chegando para trás da fila. Então, a minha estratégia foi sempre estar estudando. Então, às vezes, eu estudava à noite em casa. Quando eu estava meio sem saco de estudar, eu entrava no cursinho de uma matéria isolada para poder fazer. Mas, assim, eu sempre estudava, me mantive sempre estudando ao longo de um período. Então, assim, é engraçado porque eu nunca consegui nada de primeira, sabe? Sempre era tomando uma porrada daqui, outra dali, redirecionando o caminho. E com essa revisão da estratégia, acabava que na segunda ou terceira tentativa ali do caminho que eu queria tomar, eu acabava tendo êxito. Né? O TCU, por exemplo, eu fiz 3 vezes para conseguir passar. Tomei uma porrada daqui, uma dali. Então, essa capacidade de redirecionar os esforços também é algo que eu acho que é bem legal. Assim, eu acabei conseguindo, né, redirecionar o esforço com o aprendizado das derrotas e das caneladas que ao longo da vida você vai tomando, e usando isso como forma de tentar, enfim, ganhar robustez para o próximo passo, que às vezes era o mesmo passo que você não conseguiu dar ainda, né? Então era continuar naquele passo, continuar naquele embalo. E é o que a galera está colocando aqui, persistência,
resiliência, é propósito, é você saber o que você quer e você ir firme no seu propósito, é não desistir, né? Você ter a consciência de que, você falou uma coisa interessante, concurso é fila, que você precisa ser bom para poder estar bem colocado, o fato de você ter essa consciência e usando estratégias de autoconhecimento, como você falou, porra, às vezes eu não estava afim de estudar, então eu fazia o quê? Entrava numa matéria, mas você estava sempre ali, você tinha um propósito, você já via que o mercado, do jeito que estava desenhado naquele momento, né, que você saiu do banco, ele não estava bom para a questão da engenharia, então você redirecionou a sua vida. Isso é muito interessante. É a gente saber a hora também de redirecionar, não ficar batendo na mesma tecla, né, Ni? E é interessante porque ao longo da trajetória foram várias decisões bem difíceis, assim, né? Por exemplo, sair do banco e ir para o DENIT. Na época, a remuneração do DENIT era metade ou quase um terço do que eu ganhava no banco. Eu, recém-casado ali, no momento, e aí você abrir mão de metade da sua remuneração, né? Mas eu enxergava que era um caminho, né? Que era então, a ideia do DENIT era eu poder trabalhar, voltar para a área, voltar para a engenharia, voltar a ter um aprendizado. Lá eu fiz especialização em rodovias, que me ajudou a aprender muito a área rodoviária e me ajudou depois nos concursos seguintes. Enfim, então foi uma estratégia mesmo de caminho a ser seguido, né? E aí é interessante dizer, as mudanças de caminhos, eu sempre fui muito feliz por onde eu passei. Então eu adorava trabalhar no banco, eu adorava trabalhar no DENIT, na CGU, adoro, sou fã do tribunal, sou entusiasta das possibilidades de atuação no tribunal, enfim. E mesmo enxergando as dificuldades e as dores de cada lugar desse, né? Então essa decisão de ir para o DENIT foi muito difícil, em função da questão principalmente da remuneração, mas tinha um lado bom, voltar para a engenharia, me especializar em um tema, estar mais próximo ali das obras, eu sentia a falta do cheiro da obra, digamos assim, né? De ver a obra acontecer, enfim. Então eu busquei me apegar às coisas boas, né? De cada uma das oportunidades. É sempre estar olhando o copo cheio e sempre focado em pessoas, né, em relações, porque você sempre construiu pontes, sempre. Exatamente. E no DENIT, dica interessante, logo que eu entrei no serviço público, para mim foi um baque, né? Logo enfim, a mudança de mindset, assim, eu trabalhava com meu pai Mindset. eu trabalhava na empresa com meu pai e a gente tinha uma liberdade de tomada de decisão muito rápida, né? O setor privado tem essa possibilidade de você tomar decisões rápidas, né? No banco a mesma coisa, às vezes um cliente insatisfeito, você encerrava o contrato, devolvia o dinheiro, tudo você consegue resolver de modo mais dinâmico, digamos. Se seu problema é essa mesa daqui, no setor privado, você pode jogar a mesa fora, doar, destruir a mesa é sua, você faz o que quiser com ela. Na área pública, não. Tem um processo de desfazimento de bens, existe um rito a ser cumprido para você se desfazer da mesa, digamos assim. Então, a mesa vai continuar sendo o seu problema por algum tempo. Você não consegue simplesmente pegar essa mesa e explodir a mesa, digamos assim, como no setor privado você consegue rapidamente, né? Então, é uma forma de ver as coisas e você precisa enxergar como fazer a coisa funcionar diante de toda a burocracia, né? E o seu perfil não é um perfil que a gente está acostumado a ver em órgão público, né? Eu sempre me pergunto muito e converso muito com as pessoas sobre essa questão de, no Brasil, do nosso país, o setor público ter se tornado um objeto de desejo das pessoas, que é uma forma que as pessoas têm de garantir uma longevidade na carreira, de ter uma vida estável, e isso é completamente na contramão do que a gente vê nos países desenvolvidos. E aí eu vejo um cara como você, um cara tem visão, é super estrategista, você é muito bom em se relacionar com as pessoas, é focado em resultado. E aí eu vejo assim, porra, foi para o setor público e eu penso, me desculpem as pessoas que estão aqui, não é uma ofensa, mas eu sempre penso assim, porque eu penso no setor público como uma máquina pesada. Eu digo, nossa, que desperdício ter uma pessoa como Nicola, com esse perfil todo, numa máquina tão pesada que a gente vê o quão difícil que é. Você tocou nesse assunto, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre isso, Ni. A chegada é muito difícil, é um choque assim de realidade. Eu lembro que no DENIT, logo que eu cheguei, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira, tinha lá 300 e-mails que as pessoas tinham enviado para o órgão, e o órgão não tinha, a entidade não tinha capacidade, não tinha gente para responder. Então tinha um monte de e-mail de cidadão perguntando, por exemplo, agora no fim do ano, como é que eu pego a rodovia tal, tá boa, não tá, tal lugar tem buraco. Então tinha lá 300 e-mails não respondidos,
E aí eu pedi autorização para o meu chefe, deixa eu cuidar disso aqui, já que eu estou chegando agora, pelo menos para eu ver o que é que estão falando do órgão, né? E aí eu comecei a responder, eu comecei a ligar, com algumas pessoas eu cheguei a ligar, porque era uma pergunta mais complicada, ou eu não tinha entendido a pergunta e tal, eu liguei. Foi impressionante a reação das pessoas, assim, eu nunca imaginei que alguém de um órgão público ia me ligar. Para mim foi um aprendizado ali, assim, sabe? Eu respondi o e-mail, recebi agradecimento por ter respondido, porque as pessoas achavam que a resposta nunca chegaria, digamos assim. Então foi algo primeiro ali que foi marcante. O segundo ponto foi uma tentativa de comprar livros técnicos para o DENIT. Veja, o DENIT é um órgão técnico que não tinha livros técnicos. Como é que o servidor vai tomar decisão se ele não tem livros técnicos, né? E aí a gente conseguiu, eu consegui ajudar na construção. Várias pessoas disseram, Nicola, a gente não vai conseguir, a gente tem um recurso, mas já é final de ano, eu entrei no DENIT em agosto, já era ali setembro, outubro, não vai dar tempo de fazer o processo. Cara, a gente tem o dinheiro, vai perder o recurso, não vai conseguir comprar livro técnico, não tendo livro técnico. Eu não me conformei assim com essa resposta. E aí a gente fez acontecer. Nesse prazo, seguindo todo o rito, a gente conseguiu fazer a compra dos livros técnicos, né? Mas isso foi a minha, eu diria que indignação com a resposta de que não vai dar tempo de, em 2 meses, comprar livro técnico, mesmo tendo recurso. E no final a gente conseguiu fazer acontecer. Eu estou dando um exemplo pequeno, que era a compra de poucos livros ali para viabilizar, mas isso acontece todos os dias em várias áreas diferentes da administração. É impressionante como se não tiver a vontade, a persistência e a tentativa de mudar a forma de fazer as coisas, às vezes, respeitando a legislação, respeitando tudo, mas para fazer acontecer. Então você tem que ter muita iniciativa, você tem que correr atrás, batalhar, ir atrás das pessoas, e isso vai gerando engajamento. É interessante que isso gera uma bola de neve de engajamento. Todas as pessoas, todos os setores que tinham que atuar no processo, vendo a vontade ali minha e de mais alguns, falando, cara, a gente tem que fazer acontecer, vamos lá. Vários foram buscando e a solução aconteceu rápido. Todos os pareceres, análises, construção de todo o processo foi meio que em velocidade recorde. Então, na verdade, assim, eu me sinto até hoje, dentro do tribunal, com a obrigação de empreender, digamos assim, a cada pequena coisa. E aí tem várias coisas que a gente tem feito dentro do tribunal hoje, que são coisas diferentes do que eram feitas antes, com base em vários colegas, amigos e pessoas querendo fazer a diferença, querendo fazer a coisa acontecer, brigando no dia a dia. Para exemplificar, a gente tem hoje, por exemplo, um diálogo muito próximo com a academia, mesmo com a academia que critica o tribunal. A gente tem aí, por exemplo, um observatório do TCU na FGV, que costuma emitir relatórios criticando a atuação do tribunal. A gente batalhou muito internamente e construiu o entendimento de que vamos ouvir quem nos critica para a gente poder usar isso a nosso favor em termos de melhorar o tribunal. E a gente abriu as portas para a FGV. A gente convidou os professores que costumam nos criticar para dentro do tribunal, venham para cá, venham dizer para a gente o que é que vocês acham que não está legal e como é que a gente pode mudar, como é que a gente pode melhorar o tribunal também com as suas críticas. Lógico que a gente não concorda com tudo, mas vários pontos de entendimento têm permitido uma reflexão interna e que a gente possa melhorar o tribunal com base nas críticas, né, dos principais críticos, digamos assim, do tribunal, né? Então isso é bacana. Isso é fantástico, Ni, porque você chega primeiro no DENIT, você sai de uma veia privada, onde tudo é urgente, tudo é para ontem, tudo a gente tem que resolver, a gente tem que ser malabarista, e de repente você entra no setor público que o negócio está engessado. Quando você se coloca numa posição de ouvir as críticas, de ouvir o trabalho que você fez no DENIT. Vamos responder às pessoas, que eu acho que é isso que falta. Isso falta, e não é só no setor público, isso falta no setor privado, isso falta nas pessoas. De você estar ali na hora da verdade, você estar frente a frente com o seu cliente, por mais problemas que você tenha, uma oportunidade. E você fez isso de uma forma fantástica. Então, quando você ouve as pessoas, que você começa a entender as pessoas, que você traz as pessoas para perto, para elas entenderem também como é que a coisa funciona, como é que a máquina funciona, e vamos trabalhar juntos, todo mundo sai ganhando. Tanto na trajetória do concurso, quanto dentro dos órgãos que eu passei, a gente tem que pensar na visão de médio e longo prazo, né? Eu lembro que eu tenho uma decisão difícil. Quando eu estava no DENIT, eu passei em 2 concursos, né? Eu estava no DENIT, passei em primeiro lugar na INP, Agência Nacional do Petróleo, para ficar em Salvador. Era uma vaga só em Salvador, eu passei em primeiro, então eu podia ficar em Salvador. E o outro concurso que eu passei foi para a Controladoria Geral da União, para a CGU. E a CGU era em Brasília. A remuneração era um pouquinho melhor na CGU, mas tinha o custo de transação de ir para Brasília, uma vida nova, num lugar que eu nunca tinha morado e tal. No final das contas, o fato de na CGU ser para trabalhar com a parte de auditoria de obras, que era a minha praia, que era a minha cachaça, digamos assim, e na ANP não era essa área, eu acabei optando por ir para Brasília. Foi uma decisão difícil pra caramba, ir para longe da família, por uma diferença de remuneração que não era tão grande, mas pensando muito também assim, a longo prazo, na minha própria capacidade de automotivação, digamos assim, trabalhando com o que eu gosto, com o que eu achava que era a minha vocação,
E aí eu optei por ir para Brasília, para a CGU, né, no primeiro momento, depois acabei passando no TCU também para a área de auditoria de obras. E aí, desde que eu entrei no concurso público, o meu sonho era passar para o TCU, para a área de auditoria de obras. Essa era meu sonho de profissional, digamos assim, dentro da carreira pública, né? E em 2009 eu consegui entrar para a área de auditoria de obras, fui lotado na área que eu queria, na área que era meu sonho. E anos depois veio uma outra decisão, pensando em carreira, em trajetória, que foi outra decisão extremamente difícil, que foi depois de já ter corrido um caminho no TCU e ter sido secretário do TCU na Bahia, ter voltado para casa, eu fui convidado para coordenar as 7 secretarias do TCU que cuidam da área de infraestrutura. Para o cara que sonhava passar no concurso para trabalhar na área de obras, ter a oportunidade de ser coordenador de um time de mais de 300 auditores, auditando todas as áreas, todas as políticas públicas da área de infraestrutura, petróleo, energia, setor elétrico, a parte da Lava Jato estava dentro, enfim. Então, você ter a oportunidade, assim, para aquele que sonhava em trabalhar nessa área, ter a oportunidade de coordenar essa área, para mim foi a realização de um sonho e de uma etapa profissional muito relevante. E aí foi outra decisão difícil, né? Depois de já ter voltado para a Bahia como secretário, uma função relevante, sendo chefe do TCU no estado da Bahia, tomar essa decisão de voltar para Brasília, né? Minha mãe está acompanhando aí e certamente ela tentou até um mandado de segurança para me impedir de voltar com as crianças, né? Um dia ela até brincou, vocês podem até ir, mas as crianças ficam, né? Na verdade foi uma decisão muito difícil, né? De retornar para Brasília depois de estar em Salvador. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi uma decisão muito acertada. Acertada, né? Eu tive uma experiência profissional fantástica e até hoje continuo colhendo frutos e aprendizados desse trabalho e tentando contribuir, colocando meu tijolinho ali em cada etapa que é possível, né, dentro da tentativa de melhorar o tribunal e mais do que isso, viu, Dica? Eu penso muito nisso, não é melhorar o tribunal para o tribunal ser melhor, a gente tem que pensar no produto final disso, que é melhorar, aprimorar a administração, melhorar a entrega para a sociedade. O servidor público tem que focar nisso, tem que focar o que é que a gente está fazendo para melhorar a realidade lá na ponta, né? E não somente melhorar o meio, melhorar a minha mesa, a minha cadeira, enfim, a minha estrutura. Eu tenho que melhorar a política pública acontecendo lá na ponta para quem está precisando, né? Então, acho que essa mudança de foco também, muita gente tem essa visão de que a gente tem que pensar no resultado para a sociedade lá na ponta, né? Mas é um desafio, porque a quantidade de trabalho que existe aí, fazendo um paralelo, como você disse, Nicola, servidor público, às vezes não tem aquela de querer trabalhar menos e tal, né? Como é isso, né? A estabilidade ela é a grande virtude e é o grande defeito. A gente não conseguir se livrar dos malas, às vezes, porque às vezes você até se livra, demite o cara que não performa e no final das contas ele volta judicialmente. É difícil você conseguir bancar. Então a estabilidade faz com que você às vezes carregue algumas malas que não deveria carregar, né? Alguns servidores que não performam que deveriam ser expulsos sim da administração pública. Uhum. Mas veja, todo dia algum tá? Então isso tem mudado também, tem evoluído. Não é raro servidores que são problema ou por corrupção ou por performance estarem sendo sim punidos. Isso tem mudado ao longo do tempo e tem ganhado força. Por outro lado, a estabilidade é essencial. A gente não consegue enfrentar as grandes batalhas econômicas e políticas sem ter estabilidade. Então, é a grande virtude, talvez um defeito que precisa ser ponderado, digamos assim, né? Mas no fim das contas, a proteção é necessária, né? A proteção é muito importante. Mas deixa eu aproveitar para ir lendo os comentários para a gente não deixar passar tanto, tá? O Ricardo está falando aqui, a tal da curva do aprendizado que precisa ser sempre crescente em algo, né? Em algo que se goste. Aí você está sempre aprendendo, não é isso, Ni? Porque você fez especialização e agora você está fazendo mestrado. Essa semana eu recebi a boa notícia, né? E mais uma vez, o que eu falei, nem sempre a gente consegue as coisas de primeira, né? Então, às vezes eu não consegui me planejar direito. Tentei fazer o mestrado a primeira vez, eram 15 vagas, 80 concorrendo, não fiquei entre os 15. Isso há 6 meses atrás. Aí eu falei, caramba, será que eu continuo? Será que não? A gente sempre, né, se coloca em dúvida ali. Mas eu falei, não, eu já fiz pensando em ter um aprendizado se eu não passasse para eu me organizar para fazer de novo. Então, meu foco sempre foi esse. E aí fiz agora e anteontem saiu o resultado, sexta-feira, e eu fiquei feliz com a notícia de conseguir passar no mestrado. Mesmo não tendo passado de primeiro, eu não desisti. Consegui passar e vou cumprir mais essa jornada que é um aprendizado, né? Então, quantas pessoas tem lá no curso do mestrado fazendo as matérias, o quanto eu tenho aprendido com os colegas, né? Isso é que é bacana, com os professores, com os colegas. Então, isso engrandece demais a gente. Eu acho que a educação continuada, isso é uma coisa boa do tribunal. O tribunal tem um incentivo para que você busque se aprimorar constantemente, o tribunal tem uma escola de contas. Então, há um investimento para que você pense na carreira, não como algo, como uma foto, né? Ela tem que ser um filme. Você tem que se planejar. Você tem que se planejar para o futuro, você tem que se planejar para os novos desafios. Hoje, por exemplo, a gente tem investido muito em TI, a gente tem investido muito em inteligência artificial, em ferramentas que devem ser utilizadas
pelo tribunal. Só para vocês terem uma noção, hoje o tribunal ele tem 2.700 cargos, mais ou menos, 500 estão vagos e não tem orçamento para Nossa! poder preencher. Então a gente diminuiu. No ano que eu entrei, 2009, a gente estava, a minha turma, a turma que eu entrei, a gente ficou com os 2.700, ficou com o limite. Então o tribunal estava com a sua estrutura toda desenhada em função de ter essa capacidade operacional. De lá para cá, 500 aposentaram, mais de 500, a gente conseguiu repor algumas vagas, a gente não tem limite de orçamento para poder preencher. Então temos 500 cargos vagos no tribunal hoje. É um desafio imenso. O tribunal pode auditar desde a compra do alfinete até a compra do foguete. Então, onde tem dinheiro federal, o tribunal pode atuar, né, fazendo os trabalhos de auditoria. E a auditoria sempre é amostral. Agora, como você seleciona essa amostra? Como você define onde é que você vai atacar? Num cenário que você tem 500 auditores a menos. Para vocês terem uma noção, a gente tem uma secretaria que cuida de educação, uma que cuida de saúde, uma que cuida da área de defesa nacional, outra da área ambiental. Então, é dividido por temas especializados. Às vezes, uma secretaria dessa tem 30, 40 auditores para cuidar, por exemplo, de tudo da saúde, fazer essa análise amostral de tudo da saúde ou de tudo da educação. Né? Proporcionalmente, são times bem enxutos, num cenário que a gente tem mais de 500 cargos vagos. Então, a gente tem que pensar muito na estratégia de atuação. A gente tem que ser muito mais sniper para atuar do que querer tirar metralhadora, porque, não, enfim, não é assim. A gente tem que pensar quais são os principais riscos que acontecem, como a gente pode contribuir mais, quais são os ministérios que têm questões que a gente pode contribuir mais para, de fato, mudar a realidade lá na ponta. Né? Então, esse é um cuidado cotidiano. E usar o diagrama de Pareto, né? Porque se é tão amplo, vocês têm que focar no que realmente vai dar maior resultado. Exatamente. É interessante que o tribunal às vezes é pouco conhecido. Internamente a gente tem provocado uma discussão. Eu comentei aqui dos diálogos que a gente tem buscado fazer com a academia. E muitas vezes também a gente tem feito discussões que antes a gente fazia dentro de uma sala fechada, discussões técnicas dentro de um processo, por exemplo. A gente tem feito agora alguns painéis abertos no YouTube. Então, por exemplo, eu lembro do primeiro, que foi um desafio fazer, porque a própria equipe falou, caramba, eu vou ter que fazer um trabalho que é de auditoria, que é mais reservado, eu vou falar no YouTube, como é que é isso, né? Então a gente teve que conversar com a equipe, era uma ideia inicial, até que eu participei da concepção, para que o tribunal seja mais bem conhecido, o que é o trabalho que o tribunal faz. Hoje está no YouTube, tem várias fiscalizações que fazem painéis de referências, e é interessante porque um conhecimento altamente especializado, com os melhores especialistas do tema, por exemplo, saneamento básico. Os maiores especialistas do país de saneamento participaram de um painel que está disponível no site do TCU no YouTube. Então a gente passou a ser mais conhecido, digamos assim. E é interessante, a gente chegou a ter um grande trabalho na área de prevenção da corrupção, que teve mais de 100 mil acessos no YouTube. Então, é uma mudança de paradigma. A gente levar esses nossos trabalhos, a gente abrir o tribunal, né? A gente se expõe, a gente fica mais sujeito a críticas, e isso às vezes era o receio de alguns que defendiam, não, é melhor não abrir tanto. É uma discussão, né? Por outro lado, é impressionante como isso tem gerado repercussão, como as pessoas têm conhecido mais o tribunal e gerado críticas importantes para que o tribunal possa melhorar. Agora, por exemplo, estava tendo uma grande repercussão aqui na TV Senado, a eleição para um novo ministro do tribunal, que estava acontecendo agora. 3 senadores disputando, algo muito relevante acontecendo agora. Acabou de acontecer aqui, a história está acontecendo, né? Mais um ministro está sendo empossado no tribunal. E é muito interessante ver a relevância que isso ganhou, a repercussão que isso teve. 3 senadores de peso participando dessa disputa, né, dessa eleição, para ingressar no tribunal. Então, na verdade, o tribunal tem conseguido ganhar, de algum modo, relevância, muito fruto dessa melhoria da estratégia de comunicação, do tribunal se abrir mais, digamos assim. E aí eu falo com muito orgulho, porque eu tenho sido um defensor, inclusive internamente, né, nessas discussões da abertura do tribunal. Do tribunal está mais aberto e está buscando um diálogo mais franco com a sociedade. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. E aí, Dica, falando tanto dos tribunais em si, como da academia, também me incomoda muito a academia. Às vezes a linguagem que os tribunais usam e a linguagem que a academia usa é uma linguagem que ninguém entende. Eu falei isso para um professor meu, eu falei, cara, a gente tem que mudar a academia, porque a academia escreve coisa, nem eu entendo direito o que a academia está escrevendo, e eu acho que eu não sou burro, então fica complicado. Então não é eu acho que muita gente não entende a academia, muita gente não entende os tribunais, porque eles falam uma linguagem própria, que eu respeito que exista, mas eu acho que a gente precisa ser mais bem entendido pelas pessoas em geral. Eu acho que a gente não precisa ter uma linguagem tão fechada, que impeça a academia a ser mais bem conhecida, que impeça a OAB ser mais bem conhecida, o juridiquês acaba impedindo também esse conhecimento, que os tribunais sejam mais conhecidos. Enfim, eu acho que a gente tem que falar a língua que as pessoas entendem, e essa comunicação perpassa por isso, né? Não é só falar, é falar e ser entendido, né? Então, comunicar é um grande desafio, né? É importantíssimo você popularizar a comunicação, porque você popularizando a comunicação, você está democratizando a informação. As pessoas vão entender. Esse trabalho que vocês estão fazendo no TCU é fantástico e, na minha opinião, como eu já te disse 1000 vezes, todos os órgãos públicos
tem que prestar conta à população, tem que prestar conta à sociedade. A manutenção de todos os órgãos públicos é feita pelos nossos impostos, por tudo que a gente paga. Então, o povo precisa ser informado. E esse trabalho que eu sei que tem muito do seu dedo, é muito da sua impressão digital, de você tá mostrando qual é a importância, de você estar trazendo outras pessoas junto com você, de você estar modificando isso no órgão. Isso é fantástico, Ni. Eu acompanho isso há um tempo. Eu me lembro quando você começou a fazer esse trabalho, o primeiro de todos. Realmente, eu imagino o grande desafio, porque as pessoas não querem ficar na berlinda. Porque ao mesmo tempo que você quer mostrar o que está acontecendo, você quer dar um retorno para a sociedade, mas é uma exposição muito grande, né? Então, qual é o ponto de equilíbrio nisso aí? E quando você joga, você não controla mais, não está mais no seu controle. Quando você joga na internet, não está mais sob o seu controle a informação. Porque você pode até comunicar de um jeito. Agora, como a imprensa, como as pessoas vão absorver isso e como vão passar isso para frente, não está mais no seu controle. Mas ainda assim, é fantástica a sua visão e eu acredito realmente que você só constrói algo assim, batendo de frente mesmo, enfrentando, e aos poucos vai se construindo uma imagem como o Tribunal de Contas da União já está construindo. E esse trabalho, ó, palminhas. É um time, Dica, é impressionante como tem tanta gente boa, e aí falando um pouco do serviço público, né? Tem muita gente boa no serviço público, apesar da máquina, de fato, haver uma discussão, a máquina está inchada, não está inchada, eu vejo muitos órgãos públicos com dificuldade pessoal. O Estado tem que ser repensado como um todo, na verdade. Não só dizer, tira a gente, né? Eu dei um exemplo do TCU, que tinha 2.700 servidores, agora tem 2.200, tem 500 cargos vagos. Isso acontece em vários outros órgãos. O desafio é como é que a gente consegue entregar o mesmo nível de resultado com a equipe menor. E aí o tribunal tem buscado se reinventar. É interessante que o diálogo não é só externo. Eu vou dar 2 exemplos de questões internas, né, que a gente... E aí, não, quando eu falo essas coisas, não sou eu, é uma grande equipe trabalhando para concretizar, mas um exemplo interessante. Uma vez me perguntaram, eu estava na área de infraestrutura coordenando, e me pediram, Nicola, você pode indicar pessoas para serem instrutores do nosso próprio time na área de infraestrutura? Aí eu falei, eu prefiro fazer um processo seletivo interno. Vamos abrir, vamos democratizar as oportunidades. E aí uma prática que, em alguma medida, era recorrente no tribunal, e que muitas vezes é natural, a gente sabe que a Adriana é uma pessoa boa para esse conteúdo, ela tem didática e tal, convido a Adriana para dar um curso para o time. E aí no tribunal, ali eu optei por fazer, na minha área, processo seletivo para os instrutores. Foi tão bacana essa iniciativa, várias pessoas de dentro que não estavam no meu radar, que eu não indicaria, não estava ali do meu lado naquela hora, eu não ia lembrar, porque são 2.000 servidores, 2.000 servidores. Então, pessoas assim foram selecionadas, isso foi muito legal. A gente conseguir democratizar as oportunidades, por exemplo, de instrução, de cursos internos para o próprio time do tribunal, que eu poderia escolher a pessoa, mas a gente tentou dar mais abertura. Então, são pequenas iniciativas, isso gera uma bola de neve de engajamento. As pessoas reconhecem que a iniciativa foi boa. Muitas decisões hoje tomadas pela equipe de gestão do tribunal, elas são tomadas ouvindo o time. A gente encaminha para um time o que a gente está pensando em fazer. O time, eu brinco, quer submeter aos leões, né? Vamos submeter aos leões. Porque a turma tritura mesmo, a turma te dá uma amassada ali no que você está querendo fazer, né? Mas isso é bom, porque a gente consegue refletir, avaliar melhor os riscos e ter uma decisão mais embasada. Dá mais trabalho, a gente toma canelada, né? Criticando o que a gente está pensando em fazer, é natural, mas no final eu não tenho dúvida nenhuma que sai uma decisão mais madura, mais robusta, apesar de fato dar mais trabalho. Então o desafio é grande, né? Por isso que às vezes as pessoas acabam optando por tomar decisões sem discutir tanto, tomar decisões individuais. Eu acho que isso acaba prejudicando o engajamento do time para seguir o que está sendo pensado, né? Quando a decisão é mais participativa, eu acho que gera uma bola de neve positiva de engajamento e com isso acaba tendo um melhor resultado. E o serviço público tem que pensar que ele não é um fim em si mesmo. Ele está ali para fazer com que a política pública aconteça para atender a sociedade, atender o cidadão. Então isso nunca pode ser perdido de vista, né? A gente nunca pode enxergar o serviço público como algo que é a minha estrutura, o meu dia a dia, e é muito fácil, tá? Você ser engolido pelas demandas. Tem muito mais trabalho do que você consegue fazer. Você chega no escritório, tem centenas de processos. Você pode sentar atrás da mesa e fazer, entre aspas, só o seu processo. Aí você não vai pensar no amanhã. Até uma das lives que eu assisti sua, que foi bem legal, falava muito nisso, né? Em você não ficar atrás da mesa, em você ter protagonismo, você pensar no futuro. Eu até coloquei no dia um post, né? Eu reservo tempo na minha agenda para pensar. Eu preciso bloquear, senão a agenda te engole e você não tem tempo nem para pensar no que você vai fazer depois. Você acaba sendo engolido por uma agenda atrás da outra. E agora nessa área online, né? Nessa era online, a gente acaba tendo uma agenda atrás da outra e você não para nem para beber água.
Então, no final das contas, você é literalmente engolido pela agenda. Pensar no futuro de modo mais estratégico acaba fazendo a diferença. Então, para isso, você tem que ter tempo para pensar, senão você é engolido pela agenda. Com certeza. A Liz do Finanças com Cuidado, ela perguntou aqui mais cedo, com esse perfil de garra, de persistência e resiliência, você nunca pensou em empreender? Eu falo porque serviço público costuma engessar as grandes iniciativas. E aí você mesmo, numa fala anterior, você falou, e você já deu alguns exemplos, de como você empreende mesmo estando dentro do serviço público. Eu busco empreender dentro do serviço público, dentro do meu trabalho. Podem ter certeza que para a gente conseguir avançar várias iniciativas, a gente tem que ter muitos servidores e empreendedores, né? E no final das contas, é impressionante. A relação público e privado, não tem como a gente ter um melhor resultado sem ter uma relação público-privado que seja saudável, que o privado tenha lucro, ele precisa ter o resultado, então o lucro não pode ser Claro. demonizado. O que tem que ser demonizado são os subterfúgios, a corrupção, os desvios, né? Mas a relação, e muitas vezes, isso aí não estou falando que o privado é que faz isso, o público e o privado, historicamente, estão misturados nas boas e nas más iniciativas, Mais né? A práticas. gente tem que fazer uma bola de neve positiva. Para a gente ter a história de democratizar as oportunidades para todos, cara, quanta gente sem educação, sem instrução. Imagine, eu assisti uma palestra do Braulio Bessa, que é um poeta, né? E Uhum. ele falou muito ali da área da educação, como é que ele conseguiu, pela educação, aprender poesia e alavancar a carreira dele por aí. É impressionante quantos. Ele ficou 27 semanas seguidas como top 10 da Veja do livro de poesia, do livro mais vendido, é o livro de poesia, o que não é comum no Brasil, né? E ele falando como é que ele conseguiu fazer isso. Imagine quantas pessoas como o Braulio Bessa não têm o mínimo de educação para poder ter o que ele teve de oportunidade e quanto talento a gente não está matando no Brasil. Qual é o custo disso? Qual é o custo da gente não ter as crianças bem educadas e das oportunidades que ela ia gerar um Elon Musk da vida, o criador do Facebook da vida? Quantas crianças poderiam ser esses atores e não vão ser porque a gente não está dando o mínimo do mínimo para que elas tenham oportunidade de avançar em termos de educação e a partir daí empreender, né? Então, o serviço público, eu acho que ele tem, cada servidor tem essa obrigação de enxergar que ele precisa contribuir para a entrega da política pública e que a finalidade da entrega da política pública é dar oportunidade, no final das contas, para quem precisa, né? Então é um desafio gigantesco. E o problema a demanda é infinita. Então é muito, entre aspas, fácil você ficar atrás do processo de trabalho, enganchado, sem enxergar o que vem depois, não enxergando o resultado da política. Então você tem que sair de trás da mesa. A verdade é essa. A gente não pode se contentar, o servidor não pode se contentar com simplesmente cumprir a agenda dele com o processo de trabalho. Ele tem que empreender para ter a visão de que ele tem que ajudar a fazer com que a política pública aconteça, né? E que a educação chegue, que a saúde chegue, que a rodovia não tenha buraco. Enfim, cada um fazer o seu papel para que o Estado funcione melhor e as oportunidades sejam geradas, né? Para que cada criança tenha a oportunidade de ser um Braulio Bessa lá na frente, né? Não, e é interessante o que você está falando, porque tem uma amiga minha aqui que ela está presente, eu já entrevistei ela, a Tatiana Bota, ela mora lá em Michigan e hoje ela trabalha na GM. E ela sempre foi muito empreendedora e ela entrou na GM, que é uma empresa grande também, é lógico que não é uma empresa pública, mas as pessoas ficam perguntando como é que você consegue mudar totalmente o foco, uma pessoa com essa postura de estar numa empresa grande. E ela falou exatamente o que você falou, trabalho tem demais, a gente tem que estar sempre escolhendo aonde é que a gente vai atacar. A gente tem que estar sempre com o pensamento e olhar lá na frente, o foco lá na frente, porque tem muito trabalho para você fazer. Você precisa saber para onde você está indo e sempre prestando contas, sempre interagindo, sempre fazendo essa união entre as áreas e sempre tendo um olhar sistêmico, né? Que é uma coisa que você falou. Dica, eu sou muito grato aos meus professores ao longo da minha trajetória, tá? Eu tive a alegria, aí desde o início que eu comentei, meu pai, né, trabalhando com ele, minha mãe na área pedagógica, depois de todas as áreas que eu passei, no HSBC, os colegas, você e tantos outros, o quanto eu aprendi nessa trajetória, né? E isso é interessante, porque hoje eu posso tentar retribuir um pouco isso. Então, por exemplo, nessa semana agora, 13 novos servidores estão entrando no TCU. E estava tendo ali o curso de formação, treinamento e tal, e eu tinha uma fala prevista de meia hora com o time. E aí eu pedi à turma do Instituto do TCU que organiza, pessoal, faz a gentileza aí, quebra essa agenda e me dá uma tarde com a turma para eu conversar, né? Deixa eu conversar com a turma. E eu fui falar para eles, não que o TCU é isso, que o TCU é aquilo, eu fui falar para eles a importância que eles têm para o TCU.
a gente precisa sempre estar oxigenando a administração. Então, cada vez que entra uma equipe nova, eu fui falar para eles o seguinte: não se contentem com as regras postas, critiquem, tenham uma visão crítica das coisas, porque é fazendo isso que a gente vai melhorar o nosso processo de trabalho, é fazendo isso que a gente vai agregar mais valor, entregar mais valor para a sociedade. Então, lógico, respeitem as posições internas, porque elas têm porquê, Claro. nada está ali aleatório, tudo tem porquê, mas tentem entender o porquê, e se vocês acharem que não está legal, não se contentem, não se acomodem, critiquem, né? Então, essa oxigenação de entradas pontuais, eu lembro do meu concurso, era um concurso para 100 vagas, era o último de 6 concursos para 100 vagas. Foram 6 concursos com 100 vagas. O próprio tribunal teve essa estratégia lá atrás, de sempre estar trazendo gente para sempre passar 6 anos seguidos, meio que oxigenando o tribunal, digamos assim. Oxigenando. 6 anos seguidos trazendo gente, pegando a experiência da turma que já estava dentro da casa e trazendo a vontade da turma que está chegando e as artes que essas duas turmas conseguiram inventar. No final das contas, eu acho que o serviço público, essa questão da motivação é algo muito relevante. E esse processo sempre de estar entrando mais alguns colegas acaba trazendo isso, né? E foi essa mensagem que eu tentei passar para a turma que estava entrando agora, da importância deles nesse processo de motivação do time todo do tribunal, né? De trazer as críticas, as reflexões para o time todo do tribunal. E é nisso que eu acredito. Eu acho que é num processo de retroalimentação. Hoje eu estou tentando contribuir um pouquinho com os professores, os bons professores que eu tive, tentando retribuir para a turma que está entrando agora, né? Dizendo isso, dando essa mensagem. E aí, várias agendas com outros órgãos eu tenho buscado fazer isso, né? Eu tenho muitas agendas discutindo e é interessante porque é muito dinâmico. Nicola, como é seu trabalho? Às vezes eu tenho 10, 8, 10, 12 reuniões num dia, e as reuniões são assim: primeiro tema, contratação de um leilão de petróleo que vai ter. Segundo tema, discussão sobre coronavírus. Terceiro tema, Programa Nacional da área de educação. Quarto tema, combate à corrupção. Está tendo uma fraude em tal lugar. Então, assim, às vezes os assuntos são tipo nada com nada, sabe? São agendas muito dinâmicas, de temas variados dentro do tribunal. E isso, para mim, é um fator de motivação, um fator de... lógico, a gente sempre tem que estar buscando entender, para isso a gente tem um time brilhante, tem os coordenadores setoriais das áreas que acabam trazendo as discussões, e a gente tem um núcleo decisório, né? Eu participo desse núcleo decisório, que chama de NEC, Núcleo Estratégico de Controle. E é muito interessante isso, a gente sempre ouvir as pessoas no processo decisório, participar dos temas mais complexos que estão acontecendo no país. Então, para mim, isso é motivador. Eu brinco com as turmas do tribunal que não tem como você não gostar de trabalhar no TCU, porque ele audita todas as áreas, todas as políticas públicas da área, né? Alguém perguntou aqui, o TCU audita o STF? Audita, não audita o processo judicial, mas audita, por exemplo, todas as aquisições, a remuneração dos servidores, se está pagando certo ou não, se está pagando a mais indevidamente, desde as compras que o STF, por exemplo, faz, né, até mesmo as aposentadorias, se a remuneração está correta, se entrou quem devia entrar, se houve lisura na contratação. Então, tudo isso, a área de terceirização, vigilância, a compra de materiais de expediente. Então, todos os órgãos públicos federais são auditados pelo TCU, né? E o TCU recebe muitas representações e denúncias, dizendo, tal órgão está fazendo isso errado, e o tribunal analisa isso e faz uma avaliação do caso concreto que está sendo objeto de denúncia, né? Então, é muito dinâmico e a gente atua em várias possíveis frentes. Então, eu brinco com os colegas que não tem como você ser infeliz, porque se você não gostar disso, você gosta daquilo. E aí Você gosta de outra você coisa. consegue mudar de área, e é possível essa modificação, para você, inclusive, se manter motivado, que é o desafio no serviço público, você ficar até a aposentadoria lá na frente, tendo motivação. Como conciliar os interesses individuais com os interesses institucionais? É um desafio gigantesco, e eu acho que esse é o segredo do sucesso da administração pública. A gente tentar o máximo possível conciliar esses interesses. A administração precisa focar nessa área. E você tem uma habilidade para atuar nessa área, por que não fazer aí uma gestão por competências e trazer você para fazer trabalhos nessa área, né? Então é um desafio a gente conseguir manejar internamente para juntar as competências que existem com as necessidades de atuação que o tribunal possui e que a sociedade cobra cada vez mais da gente, né? Então, como conciliar isso? É um desafio gigantesco, né? Gente, fantástico. Esse cara não tem que ser ministro, eu falo isso para ele toda hora, viu? Fantástico. Ni, deixa nos comentários, só para não passar aqui, tá? Trabalho diferenciado de querer fazer acontecer o melhor no funcionamento da máquina, com certeza. Grande inspiração, sempre focado. Feliz demais de saber que foi meu patrão, parabéns. Grande profissional e ser humano, parabéns pela trajetória e muitas realizações pela frente ainda. Ana Silva está dizendo que você é um exemplo de servidor empreendedor. Competência e coragem não lhe faltaram. E privilégio de trabalhar com você. Essa postura deveria ser a padrão, mas infelizmente não é na administração pública. E aí... Eu diria, Vidica, me permita comentar aí, Ah, eu diria que a gente tem dado uma boa chacoalhada na administração pública como um todo, né? Tem problema? Tem.
mas cada vez mais, e aí pelos órgãos que eu passei, o DENIT, por exemplo, era um órgão que dizia, Aham. era um órgão que diziam, não, o DNR era corrupto, era isso, era aquilo, tinha problema sim, mas eu vi muita gente boa lá, querendo fazer a diferença, e que às vezes estava desestimulada em função da dificuldade que era fazer a coisa acontecer. Aí chegou uma turma nova, oxigenando, dando a chacoalhada, e a coisa começou a acontecer, começa a acontecer, a coisa ganha força, digamos assim, né? Eu vejo muita gente, se por um lado a valorização do servidor traz essa discussão de qual é o limite dessa valorização, por outro lado, também conseguiu atrair muita gente interessada, muita gente boa querendo fazer a diferença. Eu diria que está havendo uma grande mudança de cultura, assim, sabe? Aquela cultura de que eu quero ganhar muito e trabalhar pouco, é uma cultura que, de fato, reinou por muito tempo no serviço público. Aham. Hoje, assim, não é raro você ver servidores altamente empenhados. Assim, eu garanto a você, tem muita gente, e aí não estou falando de mim, tô falando, tem muita gente no serviço público, no TCU, por exemplo, que trabalha muito mais do que a carga horária, que seria bater o ponto, e que trabalha quando precisa, fim de semana, de noite, faz as entregas. Tem muita gente se dedicando muito ao serviço público para tentar contribuir com as entregas relevantes, né? Então, assim, não é algo hoje que seja pontual, não. Há, de fato, uma mudança de cultura mesmo. As pessoas estão muito dedicadas e tentando mudar o mindset, literalmente. Tem muito servidor empreendedor e tentando empreender dentro da administração pública e tentando fazer com que as mudanças aconteçam. As mudanças não são simples. Cada mudança dessa que eu comentei, por exemplo, um painel de referência que não era dentro de uma fiscalização ser no YouTube, a democratizar a oportunidade nos treinamentos, cada pequena mudança dessa requer uma discussão interna intensa para tomada de decisão. Aí entra naquela história de você tomar decisões maduras, criticando internamente e também respeitando o fluxo das normas que precisam ser respeitados, né? Então são Claro. processos difíceis, né? Por isso que às vezes a pessoa se acomoda e fala, não, deixa como tá, porque sempre foi assim, né? Essa é uma frase que deve ser abolida, né? Esse sempre foi assim. É importante a gente sempre estar Uhum. buscando oxigenar, a gente sempre está buscando rever os processos de trabalho. Quando eu assumi agora esse posto que eu estou atualmente, como secretário-geral adjunto, eu tive a alegria de conseguir trazer para a assessoria, né, da DGSEX 4 colegas pesos pesados, né? E aí eu brincava com eles, falei, ó, nenhum processo de trabalho que chega até vocês façam sem criticar. Nenhum. Tudo que chegar, vamos criticar. E tem várias pequenas coisas que a gente está conseguindo mudar. E por isso, porque a ideia é ter a visão crítica do que a gente está fazendo. Para que é que isso serve? Isso vai agregar valor? Que resultado isso vai trazer? Alguém está consumindo esse produto? Quem está consumindo, vamos conversar com ele para avaliar qual a expectativa dele em relação ao produto. Agora, tudo isso dá trabalho. Você tem que ouvir alguns atores, ouvir quem Claro. vai consumir o produto, e a partir daí você tentar melhorar o produto e avaliar até se ele faz sentido. Ou você tem que mudar o produto completamente, redesenhar o produto, enfim. Mas volto a dizer, isso dá trabalho e isso consome uma energia grande e às vezes não aparece de imediato o resultado. Mas a gente tem que pensar em médio e longo prazo. A gente tem que pensar não só no processo que está na mesa hoje. A gente tem que pensar em como melhorar a nossa atuação, sem perder de vista que nosso objetivo é aprimorar a administração, sem perder de vista que nosso objetivo é entregar serviço público na ponta, né? E aí, se a gente não tiver esse foco, a gente atua na coisa errada. A gente atua pegando o gancho de outra live que você fez em coisas desimportantes, né? Eu não conhecia esse termo. E é impressionante como tem coisa desimportante que todos nós fazemos na vida. Então, ter a capacidade de identificar o que é desimportante e tirar isso da agenda, ou pelo menos fazer de um jeito diferente, se isso é desimportante e você é obrigado a fazer, faça de um jeito que você gaste menos energia, faça de um jeito que você entregue o resultado previsto, mas não consuma 500 pessoas para fazer, porque você não tem essa disponibilidade. E às vezes você está investindo algo que não vale, porque é algo desimportante, é algo que não agrega valor, que não vai entregar resultado. E aí você tem que mudar o mindset, você tem que fazer de outro jeito, você tem que empreender e fazer de uma outra forma, né? Eu lembro de um relatório, só para fechar esse exemplo que eu já falei muito aí, eu lembro de um Não, vai relatório, falando. a gente tinha um relatório que gastava um assessor de cada uma das 50 secretarias do TCU para fazer durante um determinado período. Era um custo enorme. Na época eu era secretário do TCU na Bahia. Eu fiquei enchendo o saco dos meus chefes na época, falando, cara, não faz sentido. Esse um assessor X dias vezes 50 secretarias é uma fortuna o custo desse relatório. E quem é que está consumindo? Vamos atrás disso. No final das contas, a gente automatizou o relatório. Hoje esse relatório é feito apertando o botão. E não custa nada, porque as informações já estão mais ou menos prontas. O custo é residual, digamos assim, custo marginal. Uhum. E a gente consegue produzir o mesmo relatório com a qualidade próxima do que estava antes, atingindo o objetivo de quem consome o relatório. Veja, eu estou economizando aí um trabalho de 50 servidores uma semana. Quanto é que isso custa, né? E o que é que eles podem estar fazendo de algo que é importante e agrega valor, sendo que isso eles não estavam gastando energia. São pequenas melhorias no processo de trabalho que, no final das contas, fazem a diferença. Eu diria que até permite que a gente sobreviva num cenário de 500 servidores a menos,
mantendo o nível de entrega ou até melhorando em função de incrementos de estratégia que a gente tem feito, né? Mas isso é o tempo todo, Dica. Isso é o tempo todo, a gente tem que estar revisitando a estratégia de atuação, né? Não pode ser algo estático. Eu imagino, e isso é fantástico, Coni. Essa mentalidade, esse mindset aí, ele é fantástico, ele é crucial para que a coisa ande, né? Porque senão, é como você falou, a máquina é uma máquina pesada, demanda tem demais. É porque, como o serviço público no Brasil, você falou, tá havendo uma mudança cultural, mas isso ainda está engateando, as pessoas ainda não conseguem visualizar. Talvez o TCU esteja muito mais adiantado e você perceba isso mais fortemente, porque você faz parte, você é um agente de mudança, você faz parte, você está levando essa onda com você. Mas se a gente for olhar como um todo, a gente enxerga uma máquina pesada e pior do que isso até. E aí eu acho que é o seu o maior desafio de quem está nessa área pública às vezes você entra até cheio de gás, como eu já ouvi de uma amiga minha que trabalhava comigo na Vivo, ela entrou para o TCE. Ela me disse que na primeira semana disseram a ela, ó, freia aí, desacelera aí, minha linda, porque a gente está em outro ritmo, você não está mais na esfera privada. E aí, como é que você rema contra uma máquina pesada dessa? Eu acredito que o maior desafio seja você estar se motivando ao longo do tempo. Dica, eu dentro do tribunal, eu tenho 12 anos de TCU, todo primeiro do 12 que eu faço aniversário no tribunal, eu paro para fazer uma reflexão da minha carreira, da minha trajetória, enfim, o que é que eu acho que está legal, o que é que não está. Então, primeiro do 12 é um dia de autorreflexão ali, né? E eu tive a alegria de conseguir, dentro do tribunal, passar por várias áreas diferentes. Eu fui secretário do TCU num estado, eu fui assessor de um ministro, então eu conheci o tribunal por várias visões, por várias vertentes diferentes, possibilidades de visão, né? E uma coisa que, desde a época do banco que eu comentei, na verdade eu sempre busquei fazer aí, pelo aprendizado até de educação de meus pais, é sempre você defender o que você acredita. Né? Tudo que a gente faz, a gente toma porrada, internamente, externamente. É natural que a confusão é grande no processo decisório e depois que você decide, sempre há uma quantidade crítica muito grande. O que faz com que você consiga dormir à noite é você fazer o que você acredita. Então, eu acho que você fazer o que você acredita te dá tranquilidade para decidir, para ter resiliência nas porradas que você toma, porque porrada, às vezes a canelada é forte, De então tem todo que lado, ter né? de todo lado. Então, e às vezes, é o que eu falei, às vezes a gente tem que tratar o gestor com todo respeito. Eu fui gestor do DENIT, eu conheço muito gestor bom, mas às vezes quem está do outro lado da mesa é um criminoso. Tem que pensar nisso também. Quer seja público, quer seja privado. Eu não estou misturando aí, dizendo que um é bonzinho, o outro não é. Existem anjos e demônios dos dois lados, tá? Existem heróis e demônios dos dois lados. E às vezes, literalmente, quem está do outro lado da mesa que você está conversando é um cara que não está preso, quer seja público ou privado. A gente lida com um poder econômico gigantesco. O exemplo que eu dei do DENIT, quando eu saí para ganhar metade, eu ganhava ali 3, 4 mil, depois teve um plano de carreira que melhorou, mas no início era 3, 4 mil. E o setor privado, por exemplo, os players que sentavam comigo na mesa para negociar ganhavam 20, 30 mil. E era um processo decisório, quem decidia no final era eu, por exemplo, determinado processo de trabalho. E eu era o agente do Estado responsável por negociar com os atores privados que tinham remuneração de 20, 30 mil e eu que decidia qual era o resultado, digamos assim. Às vezes isso é feito para dar errado. Né? Essa falta de valorização do serviço público é feita justamente para dar errado, para misturar o público com o privado com um jeitinho brasileiro perverso que faz com que a coisa vá para o lado errado. Mas volto a dizer, tem anjos e demônios dos dois lados. Para mim, assim, a estratégia que eu adotei, até de automotivação, foi sempre defender o que eu acredito, pagando o preço que isso tem, porque naturalmente, às vezes é mais fácil você concordar com algo que você não concorda. Enfim, então lógico que eu não estou falando, você não pode confundir isso com intransigência, né? Eu não tenho que sempre Claro. ficar, não é isso que eu estou falando. Então você tem que ter uma flexibilidade e maleabilidade para aceitar que nem sempre o que você defende vai ser a solução. Né? Então essa flexibilidade de enxergar isso, né? Você não é o único certo do planeta, né? Então Claro. você tem que ter essa flexibilidade. Mas o que eu digo é, defender o que acredita faz com que você durma à noite. Mesmo na tomada de decisões difíceis, nas conversas duras que a gente precisa ter, de feedback com a equipe, de receber feedback do chefe. Essa é uma coisa, por exemplo, no TCU a gente tem investido muito em os nossos líderes estarem preparados para receber e dar feedback tempestivo para corrigir rumos. Feedback é uma coisa extremamente relevante. Você tem que ouvir, digerir, refletir e buscar melhorar no que faz sentido. Saber que às vezes vão ser críticas que não vão, na sua visão, fazer sentido. Por outro lado, tem algumas que certamente vão contribuir muito ali, né? E a gente dorme de noite assim, refletindo, retroalimentando o processo, aprendendo
e redirecionando o caminho, né? Eu acho que esse é talvez seja um dos segredos da felicidade. E aí tendo sempre equilíbrio, buscando ter equilíbrio e suporte da família, né? A família é a base de tudo, tanto o núcleo familiar mais próximo, mulher, marido, filhos, pais, enfim, no final das contas, quando a coisa aperta, profissionalmente a gente corre atrás dos nossos oráculos, como eu comentei, os nossos colegas muito experientes, né? Então, vez por outra eu passo um aperto, eu ligo para o secretário-geral anterior para saber, cara, como é que você lidava com esse tipo de bucha de foguete aqui, né? E eu brinco que a gente tem os nossos oráculos, né? E também tem os nossos oráculos familiares, digamos assim, que nos apertos, os amigos e a família dão todo o suporte para que a gente tenha serenidade para continuar enfrentando as buchas de foguete que não vão parar, né? E como meu pai sempre fala, se não tiver problema, não precisam da gente, né? Então o problema faz parte, né? A gente tem que ter serenidade para enfrentar. E uma coisa que eu aprendi muito ao longo da vida, eu tento enxergar a vida muito como de modo mais pragmático. A engenharia me trouxe isso, né? Apesar do direito trazer um lado mais filosófico, mas eu sempre busquei trazer meu pragmatismo da engenharia. Eu brinco que eu sou um engenheiro formado em direito, e não um advogado com a visão às vezes mais filosófica. Eu busco trazer um pouco mais de pragmatismo da engenharia. E eu aprendi isso também jogando xadrez, né? Aprendi com meu pai, com meu tio chefe, com a turma que era catedrática aí de xadrez. E aí envolve xadrez, é impressionante como é um jogo interessante, né? Envolve estratégia, planejamento, você tem que dar tantas jogadas na frente, estudar a estratégia, existem movimentos clássicos, mas tem as inovações que você tem que trazer. A inovação é algo que é fundamental, enfim, no dia a dia. Então, o tribunal tem um laboratório de inovação, é importante dizer isso, preocupado em contribuir, inclusive, com os gestores, como é que a gente pode inovar conjuntamente. O tribunal não é um cerceador da inovação. A gente tem que pensar na nossa inovação interna e como é que o tribunal não inibe a inovação do gestor. O gestor com medo da tomada de decisão, deixar ele tomar a decisão. Então, o tribunal cada vez tem se aberto mais com a academia, com os gestores, respeitando o poder decisório do gestor, mas abrindo as portas para discussão, para no que nos competir, participar de modo pedagógico, digamos assim, de modo orientador com isso, né? E essa visão que você falou, eu estava fugindo um pouco aí da pergunta, lembrei agora, quando você chegou, né, quando você comentou de uma colega que chegou no tribunal e falou, ó, pegue leve aí, porque aqui o sistema é diferente, né? Isso eu ouvi em praticamente todos os órgãos que eu passei. Mas isso a gente atropela, né? Atropela com atitude no dia a dia. E isso acaba sendo engolido pela oxigenação que os novos trazem, com a indignação que os antigos já tinham, porque nunca gostaram e vários não concordavam com isso. E aí surgiram aquela história, Dica, na vida tudo é uma bola de neve, ou indo para o lado bom ou indo para o lado ruim. É difícil estar parado, é difícil estar estático. As coisas não ficam estáticas por muito tempo. Basta olhar para a bolsa de valores. A ação não anda só de lado. Ou ela pipoca para cima, ou ela pipoca para baixo, aí ela anda de lado um tempinho e pipoca de novo para um lado ou para o outro. A vida é assim, a vida está pipocando para cima ou para baixo. É difícil ela só andar de lado muito tempo. E no final das contas, quando chega gente nova, juntando com a vontade e a experiência dos mais antigos, a gente consegue mudar e fazer a bola de neve para o lado bom. Por isso que eu fiz questão de ir lá nesse processo seletivo que os últimos colegas entraram agora no tribunal e dizer para ele, passar a tarde falando da importância deles para o tribunal. E não da importância do tribunal para isso, porque todos acabam chegando, caramba, eu cheguei no tribunal, que era meu sonho trabalhar, que era minha vontade. O tribunal é um órgão de vanguarda, então isso é muito legal. Então acaba sendo o sonho em termos de posicionamento final estratégico na carreira do serviço público de várias pessoas conseguirem entrar no tribunal. E quando entra, uma pessoa fala, parei de estudar, era o que eu queria, né? Era onde eu queria estar. Isso aconteceu comigo há 12 anos, era onde eu queria estar, eu realizei meu sonho ali, né? E como vários outros sonhos surgiram e como eu tive a alegria de conseguir realizar esses vários outros sonhos, né? E Dica, eu entrei no tribunal, tem uma história interessante, é longa, eu não vou contar toda, mas meu concurso eram 88 vagas para a área de obras e 18 para a área de TI. Eu fiquei ali em 92, 93 para a área de obras. Eu não ia ser chamado. E sobraram 7 vagas da área de TI. Das 18 vagas, só preencheram 11. Entrar no lugar que você quer, desde o começo é uma guerra. Como eu falei para você, nunca nada foi fácil para mim. Nenhum mestrado, eu tomei porrada. OAB, eu perdi a primeira prova. Estratégia, redesenha, faz de novo. Por quê? Porque sempre fiz as coisas trabalhando muito, me dedicando à minha carreira onde eu estava, no DENIT, no tribunal. Eu não parei para estudar OAB. Eu não parei para me planejar para a OAB. Só vou estudar para a OAB como às vezes o candidato que acabou de formar em direito faz. Eu fiz OAB literalmente a primeira vez sem estudar. Resultado, tomei porrada. E aí eu usava a porrada que eu tomava para redirecionar a minha estratégia. Nicola, você se acha burro, um perdedor, porque você fez 3 TCUs até passar? Não, eu trabalhava no DENIT, no banco. Nicola, você se acha burro porque você não passou no OAB de primeira, porque você não passou no mestrado de primeira? Eu tenho o maior orgulho de conseguir passar nas coisas que eu quis e que eu tentei, mesmo tomando porrada em todas as primeiras vezes, digamos assim, sabe? E no final das contas, não desistindo, continuando,
revendo a estratégia e correndo atrás para conseguir depois. Então, eu tenho a alegria de dizer que várias coisas eu consegui. E nessa entrada no tribunal, só para você ter uma noção, eu tinha perdido, porque eu estava em 90 e pouco de 88 vagas. Uhum. A gente montou um grupo que a gente chamava de G7, que eram os 7 que iam ficar de fora. A gente estudou todo o edital, todas as possibilidades, e a gente foi ao TCU, sugeria aos gestores do TCU da época que nos convocassem, porque tinham sobrado 7 vagas de TI. Vários obstáculos que eles apontaram, a gente conseguiu mostrar que eram superáveis. E a gente foi chamado por isso, eu não tenho dúvida. Os gestores depois disseram para a gente só chamou vocês porque as nossas dúvidas, vocês mostraram, as próprias angústias dele, eles queriam chamar a gente, mas eles tinham algumas dúvidas da viabilidade. No final das contas, a gente nem era servidor ainda do TCU e a gente ajudou a mostrar o caminho para que a gente fosse chamado. Para mim, isso foi fantástico. No final, Dica, o secretário-geral da época foi secretário-geral na gestão anterior do tribunal, Uhum. e me convidou para ser coordenador-geral da área de infraestrutura. Continuar a ser, eu já era na gestão anterior, me convidou para continuar. Para mim foi um momento assim, eu falei para ele, cara, você... E interessante, o outro que era da área de TI, que ajudou a decidir, foi o secretário anterior, o secretário-geral anterior, que me convidou para voltar para Brasília. No final das contas, eles dois foram os decisórios para eu entrar no TCU sem nem saber quem eu era. E depois, sei lá, 10 anos depois, 9 anos depois, um me convidou para assumir a coordenação de infraestrutura e voltar para Brasília, e o outro para continuar. Esses dois caras foram decisivos para minha entrada no tribunal, sem nem saber quem eu era. E no final das contas, eu tive a oportunidade de exercer talvez ali um dos cargos mais relevantes dentro da estrutura do tribunal, na área de infraestrutura. Como eu falei, meu sonho era ser auditor na área de infraestrutura, eu tive a oportunidade de coordenar o time de infraestrutura do tribunal, por conta desses dois oráculos que eu digo, né, desses dois atores, o Paulo Vistas e o Cláudio Castelo Branco, que foram fundamentais assim, dentro do meu aprendizado dentro do tribunal. Enfim, são vários atores no tribunal que eu sou muito grato aí pelo aprendizado, né? E eu ter conseguido trabalhar com eles, com esses oráculos, que já eram oráculos há 12 anos atrás, quando eu entrei no tribunal, né? É um aprendizado importantíssimo, né? Para mim foi fantástico assim, a oportunidade. Não, você é um oráculo, meu lindo. E a gente, com certeza absoluta, eu já estou aqui, enquanto eu estou conversando com você, tendo umas ideias para a gente colocar em prática depois, porque uma live só não dá, não, meu lindo. É Tá vendo? muita coisa, é muito conhecimento, é muita informação de qualidade e é muita informação nova para a gente. A gente está tendo a oportunidade de enxergar o setor público de uma outra forma, com outro viés. Isso é muito bacana. A Liz está Dica. falando aqui, rapidinho, parabéns pela abordagem, excelente olhar do servidor público como empreendedor, por mais pessoas pensando assim, divulgando essa atitude. E Xande vai ser ministro e presidente, diga. Mas, Dica, é impressionante como tem muitos servidores bons querendo fazer a diferença e, às vezes, ou não tendo espaço, por questões, por exemplo, de um órgão que tem Quando a coisa está desorganizada, ou é incompetência ou é corrupção. Tem muita gente boa querendo organizar as coisas e isso não só vai melhorar a competência, como vai diminuir a corrupção. E Corrupção. a gente tem que valorizar muito esse time heróico enfim, que está na ponta aplicando a vacina, tapando o buraco, fazendo a política pública acontecer. Lógico que tem os percalços, tem os problemas de gestão, tem um problema de corrupção, mas tem muita gente imbuída em tentar transformar isso, né? E o que eu sou entusiasta do trabalho do TCU é que eu acho que a gente tem capacidade de, em alguma medida, influenciar positivamente, contribuir com a melhoria disso que está acontecendo na ponta, né? E eu não vou saber nunca qual foi o CPF que eu ajudei, qual foi o Braulio Bessa que eu ajudei a estudar e a eventualmente ter uma oportunidade daqui a 10 anos de ser o novo Elon Musk aí, ou quem quer que seja. Ou simplesmente ser alguém que contribua na sua área lá e que aplique a vacina no futuro. A gente nunca vai saber quais são os CPFs que estão por trás, né? Quais são as pessoas que a gente conseguiu ajudar. Mas eu não tenho dúvida que a gente consegue sim ajudar, a gente consegue transformar lá na ponta, né? E agora, isso é uma conjunção de atuação do público e do privado. Todos nós temos uma enorme responsabilidade para fazer com que as oportunidades de quem está nascendo agora se concretizem lá na frente. A corrupção e o conluio público-privado indo para o lado ruim, aquela bola de neve negativa que eu falei, ele é assassino. Ele mata as oportunidades, ele faz com que as crianças não tenham oportunidade no futuro e o custo que isso tem, os empreendedores do futuro estão sendo deixados de lado, por a margem da sociedade, né? E a gente pode contribuir para mudar esse cenário. Agora, isso depende muito de um esforço público-privado. Não tem anjo só de um lado, nem demônio só do outro.
tem anjo e demônio dos dois lados. E uma coisa que sempre me trouxe indignação, a gente chama de crime organizado, né? O crime é organizado. O crime está com mais moral que a gente, porque o crime é organizado e a gente, às vezes, é desorganizado. A gente tem que se organizar, a gente tem que trabalhar em rede, os órgãos têm que trabalhar conjuntamente, a gente tem que ouvir a academia, tem que ouvir o setor produtivo. A gente não pode ser uma ilha, nenhum de nós pode ser uma ilha, desses vários atores que eu falei, pode ser uma ilha. O setor privado não pode pensar só no lucro. O setor público não pode demonizar o setor privado, que também precisa pensar no lucro. A gente tem que trabalhar conjuntamente para agregar valor e gerar as oportunidades, né? Reforçando isso, eu acho que esse trabalho coletivo e em rede, tanto público quanto privado, é que faz a diferença. Com isso, a gente gera bola de neve para o lado positivo, a gente muda o mindset, a gente consegue transformar a forma de funcionar dos órgãos, a gente muda a forma de atuar das empresas. E às vezes eu bebo muito da fonte do setor privado, eu ligo para amigo do setor privado e pergunto, cara, como é que você faz isso aí, né? Como é que vocês conseguem enfrentar o desafio da comunicação na sua empresa? Porque no tribunal somos 2.200 e é muito difícil a gente comunicar internamente, é um desafio das grandes corporações. E aí eu aproveito para agradecer a você a oportunidade da gente ser mais conhecido, né, de eu falar um pouquinho do tribunal, falar um pouquinho da minha trajetória do serviço público, mostrar que o servidor público não pode ser também demonizado. Tem problema? Tem, mas tem muita gente boa, Diego. Eu não estou falando de mim, eu estou falando tem um time muito bom em todos os órgãos. O órgão mais complicado que você pode dizer, pode ter certeza que tem um monte de guerreiro lutando contra a corrupção, eventualmente, lutando contra as incompetências, querendo fazer a coisa acontecer, e a gente tem que dar corda para isso, a gente tem que valorizar o time, a gente tem que juntar o público e o privado e ajudar a transformar para entregar mais valor, né? Eu acho, é nisso que eu acredito, é isso que é um processo de automotivação, enxergar essa capacidade de transformação e buscar esse desafio de ser conhecido externamente também. O tribunal precisa ser mais conhecido externo, né? Essa questão dos webinários que eu falei, das divulgações, são tentativas que a gente tem buscado fazer, essa abertura para a academia, esse diálogo com o setor privado. A gente tem uma agenda muito grande de diálogo, né? Isso eu acho que tem ajudado, em alguma medida, a mudar um pouco também a visão de que o tribunal é um órgão que só faz punir, que só faz atrapalhar o gestor. Não é isso. A gente tem muita coisa que busca ser pedagógico, busca ser orientador, busca agregar valor. E eu acho que acaba que oportunidades como essa nos ajudam aí a divulgar um pouco mais a nossa atuação, né? Ai, fantástico, Ni. A galera tá aqui parabenizando, eu tô super parabenizando também, porque, como eu falei no início, eu acredito, não é porque a gente tem a relação que a gente tem que você tá aqui, ao contrário, você tá aqui porque eu acho que você é uma pessoa diferenciada, é um cara que tá sempre olhando e tentando focar os seus esforços para como melhorar o ambiente que você vive, o lugar que você trabalha, os lugares que você passa, as pessoas que interagem com você. Você é um cara que está sempre tentando modificar tudo para melhor. Eu sou grata por fazer parte da sua relação aí estreita. Eu vou dizer, gente, enche a boca para falar estreita, viu? Porque a gente tem uma relação muito massa e uma relação também de troca muito massa. E eu só tenho a te agradecer. Como eu te falei, a gente vai fazer. Eu já estou com várias ideias aqui na cabeça. Eu sei que você entra na minha, então tá tudo certo. Vamos que Isso é vamos. massa, porque a gente vai conseguir concretizar. E eu queria te agradecer demais, novamente, por você ter aceitado o meu convite e por ter dividido tanta experiência, tantas iniciativas, tantas conquistas, trazendo também tanta novidade para a gente, porque isso tudo que você vem trazendo é novidade. A gente não tem noção do que acontece nos bastidores da política, nos bastidores da iniciativa pública, e é muito bacana a gente ver que tem muita gente boa, como você falou, e eu acredito nisso, tentando fazer a diferença. Dica, tem muita gente boa mesmo. É impressionante e isso gera, volte a dizer, uma bola de neve positiva. A gente tem que saber dosar tudo na vida, né? Eu lembro, quando eu assumi a Secretaria do TCU na Bahia, eu cheguei a trabalhar, sei lá, 16 horas por dia. Era o tempo que, quando eu estudava para concurso, eu tirava férias, aquela estratégia de planejamento, e nesses 30 dias de férias eu estudava 16 horas por dia, 18 horas por dia. Eu tinha cronômetro para a hora de acordar, de dormir, de tomar banho, era tudo planejado, assim. E depois, quando eu fui secretário na Bahia, o volume de trabalho era absurdamente grande. E eu cheguei a adoecer, né? Eu tive um negócio que eu não sabia nem que existia, uma tal de herpes zoster. Depois Episódio. depois de 8 meses de trabalho, a imunidade caiu. E, enfim, a gente tem que buscar sempre equilíbrio na vida, né? É um desafio, porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta do trabalho, a gente gosta da confusão, digamos assim, de tentar enfrentar os desafios, e a gente vê resultado, vários processos dentro do tribunal que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu vi a mudança acontecer do outro lado. Isso para mim volto a dizer, eu não sei que CPF foi beneficiado, que pessoa teve aquilo, acesso àquela política,
mas vários processos que a gente faz, a gente vê o resultado acontecendo, né? Então você se empolga, você se dedica, você acaba trabalhando muito mais do que o bater o ponto, digamos assim. Bater o ponto, cara, não... E no final das contas você tem que saber ponderar para que a sua vida pessoal fique equilibrada, né? Para que você não traga um desequilíbrio para o outro lado, para que você tenha... um desafio enorme, porque quando você é apaixonado, não só pela família, mas pelo trabalho, você buscar equilibrar isso é um desafio enorme. Então, a ponderação que eu trago é essa, é a gente conseguir ter esse equilíbrio, conseguir ponderar as questões pessoais e profissionais, mas fazer o que você gosta, fazer o que você tem paixão, enfim. E aí, assim, eu tenho a alegria de dizer que eu trabalhei com coisas totalmente diferentes ao longo da minha jornada, como eu dei o exemplo do banco, que era a área financeira, de engenharia, obra mesmo, de setor de licitações. Dentro do TCU, eu trabalhei em vários setores diferentes, e eu sempre consegui ter um grau de satisfação pessoal, de motivação, de alegria ali pelo trabalho muito grande. Então, eu acho que também depende um pouco da gente, sabe? Da gente, não, Claro. se eu não trabalhar com isso, eu não vou ser feliz. Eu pensava nisso talvez no começo. Se eu sair de engenharia, eu vou ser infeliz, porque eu sou apaixonado por engenharia. Fui para o banco e fui feliz. Fui para o serviço público em várias áreas e fui muito feliz e sou feliz no meu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão também. Cara, não é possível. A gente tem capacidade de adaptação. É importante a gente se encontrar dentro dessa nova realidade, né? E batalhar para que as coisas aconteçam. E o segredo também, eu acho que é não se acostumar a ver sangue, fazendo analogia com nossos amigos médicos, tá? A gente não pode se acostumar a dizer que a corrupção é algo normal, que a ineficiência do serviço público é algo normal, que o processo é assim mesmo, que faz parte. A gente não pode perder a nossa capacidade de indignação e a gente não pode se acostumar a ver sangue. Até hoje, quando eu vejo uma coisa que não está legal, eu brigo para mudar. Eu não me acostumo e eu brinco que tem coisas que eu já consegui mudar e tem coisas que eu ainda não consegui, mas que ainda estão na lista, tá? Então, várias derrotas que eu tive em termos de estratégias que eu tentei implementar são coisas que não estão adormecidas, elas não estão esquecidas, elas estão ali adormecidas, talvez aguardando a melhor oportunidade para a gente retomar a discussão, mas eu não me acostumo com o que eu acho que está errado, eu continuo me indignando, eu não me acostumo a ver sangue, e eu quero transformar isso que não está legal no futuro, eu só fiz mudar ela da ordem da fila. Né? Ela não está mais Aham, agora, porque agora eu perdi, você tem que saber perder, está ali para trás, vamos ver se claro. no futuro surgir outra oportunidade e a gente busca rediscutir eventualmente para trazer essa nova melhoria, digamos assim, no momento mais oportuno. Né? Então é ter capacidade de não se acostumar a ver sangue e não parar de se indignar com o que não está bom. Né? Fantástico, Ni. Fantástico, fantástico. Eu concordo com você que a gente tem que ter equilíbrio. Muitas vezes não é fácil você chegar nesse equilíbrio, né? Você pena primeiro até chegar, e é muita maturidade. A gente vai aprendendo ao longo da jornada. Mas como você fechou aí, é fantástico de você dizer que você não pode perder a capacidade de se indignar. Você está sempre querendo construir, você não desiste nunca. Isso é fantástico. Isabela Albertazzi está dizendo que ela é servidora estadual e é como você falou, tem muita gente boa, pena que não tem um retorno financeiro merecido. E aí, infelizmente, né, tem vários problemas envolvidos, mas mesmo assim, muitas pessoas continuam dando o melhor de si. É verdade, é verdade. E aí tem uma Né? questão que é o maior risco, talvez, para o serviço público inflação durante alguns anos e não ter Uhum, perspectiva de aumento em função da crise orçamentária. Na prática, já temos alguns atores saindo, literalmente, pedindo exoneração. No próprio TCU, a gente tem alguns uhum. colegas que pediram exoneração e receberam oportunidades mais atrativas no setor privado. Aí aquela história do equilíbrio que eu falei, não tem anjo e demônio em nenhum dos dois lados, só em nenhum dos dois lados, né? É a ponderação. Eu acho que o serviço público precisa continuar sendo valorizado. Muita coisa já mudou desvalorizando. A gente está numa vertente de, por exemplo, algumas legislações complicadas para o controle, para o combate à corrupção. Isso gera uma certa frustração com aqueles que atuam mais diretamente nisso, né? Uhum. A questão da remuneração e de direitos mesmo. Eu, por exemplo, não vou ter aposentadoria integral, que era em tese um direito de quando eu entrei, e eu vou ter o teto do INSS, e eu que me organizo por fora. Então, muitas coisas têm mudado. Alguns vão dizer, Nicola, isso está certo, está errado, eu não quero nem discutir isso. O que eu digo é, algumas questões que antes incentivavam alguns atores a buscarem o serviço público têm deixado de ser um incentivo. Vários têm pensado, inclusive, em sair. Né? Então, a gente não pode também perder isso de vista. Para que alguns empreendedores busquem o serviço público e provoquem a própria transformação do serviço público, o serviço público tem que continuar sendo atrativo. Agora, naturalmente, ele não pode ser desequilibrado e ser só um poço de benefícios
comparado com a administração federal. Por exemplo, lá no TCU eu participei de várias discussões e eu dizia, cara, esqueça pedir aumento num cenário em que a gente está no país de pandemia, de desemprego, esqueça aumento. Não é o momento que a gente tem que discutir isso. A gente vai ter perda, vai ter inflação, vida que segue, não tem jeito, a gente tem que agradecer, a gente tem emprego. A turma está perdendo emprego no setor privado. Então, você ter emprego, você ter salário, nesse momento já é algo que é incrível. Vista a camisa e vá concretizar a vacina, vá atender o que precisam. E se precisar que eu vá dar vacina, eu vou. A gente tem que fazer a coisa acontecer, né? E esse desprendimento é importante a gente ter. Os momentos são sazonais, né? Tem variação, e é importante a gente tem que ter sensibilidade para isso. Mas não pode ter isso como motivo para desvalorizar o serviço público, perder os empreendedores do serviço público, que existem muitos, para o setor privado, isso já está acontecendo, tá? Então, tem que haver, volto a dizer, tem que haver o equilíbrio, né? O público e o privado juntos, num grande esforço, é que vão fazer a diferença, né? Hoje, infelizmente, a realidade que a gente ainda vive no país é de o bonito é ser rico, muitas vezes, né? Não importa se você é público ou privado, ou se você desviou ou não desviou, o que importa é todo mundo achar bonito que o cara tem uma lancha ou que o cara tem helicóptero, né? E isso é uma inversão de valores, né? A forma tem que ser importante. A forma que ele conquistou o resultado, por isso que desde o começo eu falei, né, Dica? Desde o começo eu disse, cuidado com a forma. A abordagem que o banco nos ensinou como técnica comercial, a forma faz a diferença. Não é só o resultado. Lógico, no serviço público, a gente não pode só pensar na forma e esquecer o resultado. O resultado tem uma relevância enorme. O que importa é a política pública acontecer, é a criança ter a educação que eu falei lá, né? Isso é extremamente relevante. Mas a forma é importante. A gente não pode esquecer a forma. Não pode ser os fins justificam os meios, né? E no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem muito isso. O importante é ter dinheiro, não importa quem você matou para isso, né? E no final das contas, o que a gente está matando é as oportunidades dos que estão chegando. Não tendo educação, não tendo saneamento, não tendo saúde. E aí, nós todos, público e privado, somos responsáveis por isso. Pelo resultado da próxima geração, tá? Se a gente não fizer o nosso papel agora, a gente está matando as oportunidades dos que vêm depois, né? E a gente está sendo responsável por um prejuízo incalculável. Então, a gente tem que estar junto e tem que fazer as entregas. Fantástico. E eu só tenho que te agradecer, Ni. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui nessa noite fantástica. Eu aprendi demais. A gente vai bater outros papos nessa linha. Eu acho interessante a gente trazer mais discussões sobre o setor público, sim, que é uma forma da gente conhecer, é uma forma de a gente saber como é que está sendo empregado o nosso dinheiro, é uma forma de a gente ver como o país está se desenvolvendo também. Então, eu te agradeço demais. Muito obrigada. Obrigada a todos aqui. Eu que agradeço. Para mim foi muito bacana falar um pouquinho aí, não só da minha trajetória, em alguma medida, né, das confusões que eu já enfrentei, mas também da atuação no tribunal. Isso me motiva muito e acaba sendo algo muito bacana a gente ser um pouco mais bem conhecido. A gente ainda é um grande desconhecido no tribunal e iniciativas como a sua aí contribuem muito para a gente ser mais bem conhecido.